A Eita. Vládia está perguntando sobre o Deus da batalha, se seria Enlil. É interessante essa questão, né? Porque a gente olha para o Antigo Testamento e muitos estudiosos, né, hoje falam, nossa, sabendo, né, da história dos Anunnakis, fala, poxa, mas esse Deus, quando eles se apresentam como amoroso, ele deve ser Enki, né? E agora, quando eles se apresentam como um cruel, ele deve ser Enlil, né? Mas, peraí, tem textos lá no Antigo Testamento que o Bilu já deu uma ideia de que era ele falando com Moisés. Aí você fala, nossa, peraí, agora tem Idibel também lá? Tem Tem três. três. Mas eu estou falando também de uma narrativa humana que tinha uma intenção de manipulação. Não estou falando de seres, nem de Anunnakis, nem das 49 raças. Eu estou falando de uma realeza e de sacerdotes que estavam concentrando poder neles, no templo e também no rei. Então, temos 4 elementos aí para estudar. Quando é um, quando é outro, nossa, é difícil. Então, eu não me atrevo a dizer, né? Ah, não, aqui é Enki. Ah, não, aqui é Elio. Olha, não, aqui é o Idibel. Ah, aqui é a realeza e os sacerdotes. É muito difícil. É muito difícil. Tanto é que tem muitos textos lá que é uma grande mentira. Exemplo, dizem que quando Moisés ele olhou a terra prometida de longe, ele morreu. Ele não entrou na terra prometida. E não se sabe onde o corpo dele foi enterrado. Não se sabe do corpo de Moisés. Não tem. A gente pega lá no livro de Judas, Novo Testamento, pertinho do Apocalipse, né? A briga, Satanás querendo o corpo de Moisés. Como assim? Satanás queria o corpo de Moisés para quê? E tem um pessoal que viaja nessa história. Gente, tem as coisas mais loucas nessa história de Satanás querendo o corpo de Moisés. Só que Muito no Monte doido isso, Tabor, muito doido. no Monte Tabor, aparece quem? Os personagens que aparecem para Jesus. Jesus ele se transfigura no Monte Tabor. Ele fica luz pura. A narrativa bíblica é que suas vestes ficaram tão claras, tão alvas, que nenhum alvejante na terra seria capaz de deixar daquele jeito. E aparece Moisés e Elias. Elias foi levado numa carruagem de fogo para os céus. E o manto dele cai e fica para o seu profeta ali, o seguidor, o discípulo de Elias, que era o Eliseu. Um episódio muito interessante também, livro de Reis. Eliseu era careca. E ele passando perto dos jovens, os jovens começaram a gritar, careca, careca! Ele amaldiçoou em nome de Deus aqueles jovens. E 2 ursas saíram do meio da mata e comeram os 42 jovens. Gente! Nossa! E Deus está fazendo isso, né? O profeta está fazendo isso. Tem umas coisas bizarras na Bíblia, assim, sabe? Mas quando a gente volta ali para Moisés, ele morreu. E o que ele está fazendo no Monte Tabor? Informações que nós já recebemos aqui dos parceiros que Moisés transmutou. Mas na Bíblia diz que ele morreu. Se ele morreu, ele não deveria aparecer lá no Monte Tabor, é fantasma. E os mortos não conversam com os vivos. Uma vez eu falei para o evangélico que Jesus tinha conversado com mortos, ele vinha criticando, né? Que o espiritismo é coisa nojenta, que o espiritismo é coisa do diabo, que não tem essa. Eu falei, mas a pitonisa lá, ela não falou com Samuel? Está lá no livro da Bíblia, no livro de Reis. E aí, quem está procurando lá conversar com Samuel é o próprio Saul. Está lá a narrativa. Mas vamos lá para o Novo Testamento, então, o Monte Tabor. Moisés morreu. E Jesus está conversando com Moisés lá. Não é um fantasma? Não é um cara que está lá no segundo anel? E aí tem pergunta de Jesus aqui, ó. Tem a pergunta Clarice. Da Clarice. Qual a história real de Jesus? De onde ele veio, quem ele é? E daí tem uma outra pergunta também de outra pessoa que deixou antecipadamente,
que ouviu dizer dos parceiros, né, sobre a verdadeira história de Jesus Cristo, de que, de fato, ele veio à Terra, mas que a história contada na Bíblia foi totalmente manipulada, e queriam que você explicasse sobre isso, né, sobre a vinda dele, como que ele chegou aqui, ele nasceu aqui, ele veio para cá, pronto, como é que foi tudo isso? Sim, é interessante que tem alguns livros que foram perseguidos pela igreja, né? Vocês podem procurar a Biblioteca de Nag Hammadi, o Evangelho de Madalena, o Evangelho de Tiago, sabe? Essa biblioteca, que foi encontrada em 1948, lá no Egito, toda escrita em copta, que é uma mescla do egípcio com o grego. Eles contam, no meu ponto de vista, o que há de mais genuíno do cristianismo primitivo. Madalena falando ali é uma coisa incrível. E veja bem, eles estavam bem conectados com o dualismo persa, com as filosofias da época. É interessante esse cristianismo apresentado ali na biblioteca de Nag Hammadi. É muito interessante, então dê uma pesquisada, sabe? Uma vez o Idibel falou para a gente, né? Uma pessoa levantou e falou, peraí, mas não temos nada desse Cristo histórico, que é o que os ateus, os agnósticos, né, perseguem. Jesus não escreveu uma linha. E nós não consideramos, para ser verdadeiro esse Cristo, alguém de fora do grupo, isso é um conceito científico dentro da história, alguém de fora do grupo dos cristãos deveria falar alguma coisa sobre Jesus. E isso não tem. Aí tem uns que levantam, não, mas espera aí, tem algumas narrativas aí sim, mas vem outros dizem, todas falsas. Todas compilações. O testemunho flaviano, Flávio Joséfos, um historiador judeu, que se converteu, né, que virou as costas para o judaísmo, o judeu não gosta nem de falar desse cabra, para salvar a pele dele, ele foi para o lado dos romanos. E ele caguetou tudo do judeu para os romanos. E lá no livro dele, tem um enxerto que fizeram lá, dele falando de um tal Messias chamado Jesus, que veio para salvar, e blá, 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 blá. Mas quando você retira isso do testemunho flaviano, de todo o contexto, não faz falta nenhuma. Sabe quando você põe um enxerto? E você tira o enxerto e não altera nada a história? Por isso que muitos não defendem como verdade o testemunho flaviano. Mas aí, o Idibel falou assim, que essa falácia, que o fato de não ter nada escrito por Jesus, ele não existiu, que o Cristo histórico é uma mentira. Ele falou, não, esquece isso. Ele chamou Jesus de o cara. O cara esteve aqui, sim. E ele é o comandante de tudo aqui. Ele chegou aqui de nave. Ele já era um adolescente quando ele chegou. A estrela de Belém, a estrela não se desloca. Não tem história de um meteoro ou um cometa passando lá. Sabe quem foi atrás de Jesus? Os persas. Sabe esses que eu contei a história lá no começo? Que também esperavam o Messias, que vinha de uma virgem. Eles foram atrás da nave de Ofiucus. A gente já viu essa nave aqui em Dáquilo. Eu digo aqui porque eu estou aqui em Ravalon. Nós já vimos. E o próprio Idibel falou, vocês estão vendo essa nave? Gente, arrepiava. Ele disse assim, esta é a nave a que trouxe o Cristo. Então, Jesus, ele é acolhido naquela família, e só pelo fato dele ter chego assim, gente, já cai alguns dogmas. Primeiro, o dogma da Imaculada Conceição. Que Maria tinha sido, esse dogma da Imaculada Conceição implica que Maria foi preservada do pecado original no seio da sua mãe, Isabel. Que ela foi imaculada. Então, a história da Imaculada vem isso, ela nasceu sem o pecado original. Dogma católico. Não tem isso na Bíblia. Não tem. Então, Maria Imaculada é um dogma católico.
É um dogma mariano. Então, ela foi preservada para poder ter Jesus no ventre dela. Ela não podia estar no pecado original, porque o Santo dos Santos nasceria dela. Maria não poderia ter relações com o homem, como ela mesma disse ao anjo Gabriel na narrativa bíblica: eu não conheço homem. Mas ela é esposa do Espírito Santo. Esposa do Espírito Santo ou esposa de José? Coitado de José, né? E aí ele quis rejeitá-la porque ela estava grávida de outro. Mas o anjo chegou para ele e falou: não faz isso não. Segura o rojão lá. Aguenta o que está aí. E José volta. Então, Jesus chegando desse jeito, já caiu alguns dogmas. Que ele nasceu de Maria, da Imaculada Conceição. Que ele já chegou aqui adolescente. E ele diz que Jesus também não morreu na cruz. Nossa! Já cai mais alguns dogmas. Já cai por terra mais alguns. Aí olham para a gente e falam: hereges! Mas por que a gente tem que aceitar que um Deus pode morrer? E que a morte dele ia nos salvar. Que o pecado de Adão, que instantaneamente tirou a gente do Éden, tirou a gente do paraíso, só seria resgatado pelo sangue do Cordeiro Perfeito, que nos lançaria de volta ao paraíso. Por que não lançou? Porque não voltamos instantaneamente para o Éden, na morte de cruz. Aí vem os teólogos com as falácias e falácias e falácias. Porque não houve morte de cruz. E isso não desmerece Jesus em nada? Por que Deus Pai, na narrativa da Trindade, teria que matar o seu filho? É como está lá na carta, né, de Paulo: de tal modo Deus amou o mundo, de tal modo ele amou o mundo, que não poupou o seu filho predileto. Não poupou. E entregou à morte. E morte de cruz. Deus o humilhou dessa maneira. Narrativa de Paulo. E por ele ter sido humilhado dessa forma, o nome dele foi exaltado e não há nome maior que o dele. Narrativa de Paulo. Mas toda essa humilhação tem necessidade? Precisava matar mesmo? Esse Deus não teve misericórdia nem de seu filho. E como pregar um Deus de amor? Porque Jesus ele só falava de um Deus de amor. Mas só que tem narrativas ali que é o contrário. Ele chamava Deus de Abá, que quer dizer papai. Não era o Senhor dos Exércitos. Não era o temor de Deus. Ele falava de amar a Deus, de amor. Lá no documento de Nag Hammadi, dessa biblioteca, mostra exatamente: não tem pecado original, não tem o inferno, não tem nada disso. Aí você fala: que cristianismo é esse que não tem inferno, não tem Satanás? Não tem. Então, aquele Satanás, que também fez parte lá do Antigo Testamento, numa construção pós-exílica, ele não existia antes. O Satanás era o advogado de acusação, como aparece lá no livro da história de Jó, como eu estava falando anteriormente. Ele estava ali para acusar. Ele tinha acesso ao céu. Ele chegou lá e falou: e aí, Deus? E aí, Deus? E aí, Satanás? Por onde andava? Estava andando pelo mundo. E ele tem acesso toda hora ali no trono de Deus. Mas na teologia que temos hoje, Satanás não entra lá. Então, que tipo de Satanás é esse que está aparecendo lá? Lúcifer? Não tem nada a ver. Porque quando a gente fala de Lúcifer, de luz da estrela da manhã, até o filme, né, a série lá da Netflix, o Lucifer Morning Star, que é a estrela da manhã. Maria é a estrela da manhã. Jesus também é chamado de estrela da manhã, de Lúcifer. É a estrela da manhã. Então não tem esse criado por Deus, o anjo. É mentira essa narrativa bíblica. Não tem essa narrativa. Quando tem isso escrito lá no livro de Isaías, está falando de Nabucodonosor, que ele era todo poderoso, que ele coordenava tudo e ele resolveu
destruir a obra de Deus. A obra de Deus narrada lá era o povo escolhido, que é outra coisa que nós, brasileiros, e os outros povos não entendem. Esse Deus lá, da narrativa do povo judeu, é o Deus dos judeus. É o Deus do povo de Israel, que vai salvá-los. E que pode estender a sua salvação para os gentios, que somos nós. Então a gente não está nesse pacote, a gente não está no combo. Pedro, quando ele começa, segundo a Bíblia, tá, gente? Ele começa a sua pregação, ele não conversa com o povo pagão, os gentios. Está lá em Atos dos Apóstolos. Quando Pedro ele vai na casa de Cornélio, ele vai contra a vontade. Mas quem aparece para os gentios? Paulo. Paulo é o pregador para os gentios. E Bilu disse para a gente o quê? Que Paulo era infiltrado. Paulo era parceiraço lá do governo do caos, que se infiltrou no meio do cristianismo primitivo para destruir toda aquela história. E aí eu falo, meu Deus, então me faz sentido, porque Paulo era escravagista, ele defendia a escravidão, ele era machista, colocava a mulher no lugar que ele achava que deveria colocar. Por isso que ele disse coisas que Pedro não disse. O cristianismo que ele apresenta é completamente diferente, até mesmo do que está ali nos evangelhos, que é uma grande falácia também. Mas se você for ver a carta de Tiago, as cartas de Pedro, as cartas de João, a narrativa de Paulo é completamente diferente. Completamente diferente.